com os nomes definidos e sem muitas dificuldades, o Flamengo já tomou a decisão. O técnico Tite está muito pressionado no Mengão e preocupação com De La Cruz e Luiz Araújo para o jogo contra o Peñarol. Fala, meus amigos e minhas amigas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar. Já vou começar o vídeo falando do Tite, porque assim, na moral, ontem o Tite foi questionado 2 vezes pela queda de desempenho do Flamengo no segundo turno. Numa primeira vez, ele enrolou. Numa segunda vez, o filho dele pediu a palavra e falou que as críticas pela queda de desempenho era injusta, que o Flamengo tinha jogado muito contra o Bahia, que o Flamengo tinha jogado muito ontem contra o Vasco, e que isso. Falou pra caramba e continuou sem responder. O Flamengo, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, tem uma campanha que brigaria para não cair na zona de rebaixamento. O Flamengo, vou repetir, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, tem uma campanha que brigaria para não cair na zona de rebaixamento. Não é uma campanha ruim, é uma campanha péssima para o investimento feito, para o tamanho do time, é uma campanha péssima para o que se gasta com esse time. Eu entendo as lesões, eu entendo as faltas que o De La Cruz faz, que o próprio Pedro ontem fez no jogo contra o Vasco, eu entendo, mas agora, o Flamengo tem uma campanha muito ruim nesse segundo turno e ontem, rapaz, na moral, ontem foi sacanagem. Ontem, você ganhando o jogo por 1-0, jogo controlado. O Vasco deu um chute ao gol ontem, que foi o gol dos caras. Foi a única vez que o Vasco chegou, foi o gol dos caras. Jogo controlado, o jogo tava tranquilo. Aí me vai, o Léo Pereira se atira no ataque, tenta dar uma caneta, fazer um lance bonito, perde a bola, ninguém faz a falta, todo mundo poderia fazer a falta, ninguém fez a falta. O Piton correu o campo inteiro, o Pumita correu o campo inteiro, chegou lá no linha de fundo do cruzamento, pega o Coutinho sozinho dentro da pequena área, gol do Vasco. E aí, mano, é sacanagem, deixamos de ganhar os 2 pontos. O técnico Tite está sendo muito cobrado e muito pressionado, principalmente pela postura do treinador com o Gabigol. E aí eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que fala assim, Flazoeiro, mas o Gabigol entra e não resolve nada. O Gabigol entra e não resolve nada. Eu também entendo isso. O Gabigol tá entrando e não tá resolvendo nada. Só que toda vez que o Gabigol entra, ou sai o Arrascaeta, ou sai o De La Cruz, o time já tá sem criação. O Gabigol nunca entra numa condição de assim, ó, tá o Arrascaeta, tá o De La Cruz, tá o Luiz Araújo, o time tá bom, o time tá bacana. Não precisa dele para resolver. Ele vai entrar ali para poder jogar com os caras. Ele sempre entra no lugar dos caras. E aí o que eu digo é o seguinte, seu Alan vinha numa fase péssima, vem numa fase péssima, vem numa fase horrível, e o Tite constantemente dá chances e oportunidades pro Alan, porque ontem ele não colocou, eu acho que ele tirou o Bruno Henrique e colocou o Carlinhos, se não me engano, não foi isso? Acho que foi isso. Por que ele não tira o Bruno Henrique, na hora que ele tirou o Bruno Henrique, por que ele não colocou o Gabigol naquele momento? Não, foi o Luiz Araújo, não foi o Carlinhos, foi o Luiz Araújo. Saiu o Luiz Araújo e entrou o Carlinhos. Por que ele não tirou o Luiz Araújo e colocou o Gabigol? Quem estaria? Bruno Henrique, Arrascaeta, o Gerson bem ainda no jogo, todo mundo bem, o time não estaria morto do jeito que estava. Colocaria o Gabigol no primeiro tempo. Eu acho que o Gabigol é muito mais móvel, se movimenta muito mais do que o Carlinhos. Eu acho que o Gabigol se movimenta muito mais e somaria muito mais com o time do que o Carlinhos. O que eu falei ontem no meu pós-jogo, eu mantenho. Eu acho que hoje, não é amanhã, é hoje,
o Marcos Braz deveria ir no Ninho do Urubu, ele e o Landim, botar os dois sentados, o Gabigol e o Tite, falar, ó, a gente sabe que tem um problema entre vocês dois. A gente sabe disso. Tem um problema entre vocês dois. Vocês se resolvam aí, porque mais importante que os dois é o Flamengo. Final do ano tá indo os dois embora. Então, se resolvam, porque o Flamengo precisa dos dois nessa reta final de campeonato. Resolva o problema de vocês. Se eu sou gestor do Flamengo, eu botaria os dois sentados na mesa e mandava eles se resolver como homem. Se resolvam aí como homem. O que não pode é o Tite ficar de pirraça e aí coloca o Gabigol só na furada. Essa é a realidade. O Gabigol entra também, não consegue resolver nada. Então, assim, eu colocaria os dois sentados na mesa e mandava eles resolver o problema deles como homem. Tá prejudicando o Flamengo essa palhaçada. O maior prejudicado tá sendo o Flamengo. O maior prejudicado tá sendo o Flamengo. Bom, existe uma preocupação no Flamengo pro jogo da próxima quinta-feira, porque, até pela fala do Tite ontem sobre o De La Cruz, não é certa a presença do De La Cruz no jogo quinta. Existe a possibilidade, sim, dele jogar, ele vai ser reavaliado hoje e vai ser reavaliado durante toda essa semana, mas não é certa. Além do De La Cruz, também tem a situação do Luiz Araújo, que ontem tomou uma pancada no joelho e saiu do jogo aos 17 minutos. Então, assim, o treino de hoje, ele vai dizer muita coisa. Vai dizer se o De La Cruz ele vai ter condições de jogar na quinta, e vai dizer também se o Luiz Araújo ele vai ter condições de jogar quinta-feira. O Luiz Araújo, ele até tentou voltar, ele tomou a pancada, ele vai ali pro banco, ele tenta voltar, e aí ele sente de novo, não consegue, aí ele volta pro banco, é a substituição até que entra o Carlinhos. Ele não foi pro vestiário, ficou no banco, então assim, acredita-se que não foi nada muito grave. Trata com gelo, cuida ali com gelo, mas a gente tem que ver como é que vai ficar hoje, né? Depois de 24 horas e tal. Aquela famosa frase que o sangue esfria, aí você vê se realmente tem uma lesão ou não. Tomara que não, tomara que ele esteja à disposição para jogar na quinta-feira contra o Peñarol. Mudando de assunto, falar agora sobre a situação da decisão que o Flamengo tomou, porque o Flamengo não teve tanta dificuldade para tomar essa decisão sobre a inscrição dos jogadores na Libertadores. Por quê? O Flamengo tinha 4 nomes para escrever e 3 possibilidades de inscrição. O Flamengo só podia escrever 3 de 4 nomes. Então o Flamengo teria que tomar a decisão de deixar um jogador fora. O Michael está machucado, está com uma lesão na coxa. Então já ficou fora automaticamente por causa da lesão. E aí, inscritos na Libertadores foram Gonzalo Plata, Alcaraz e Alexandro. Eles entraram no lugar de Daniel Cabral, que saiu do Flamengo, do Vitor Hugo, que saiu do Flamengo, e do Igor Jesus, que também saiu do Flamengo. Então esses 3 nomes foram tirados da lista Libertadores e 3 nomes foram incluídos na lista da Libertadores. E aí a gente precisa continuar falando sobre isso, porque muita gente perguntou assim, Flazoeiro, mas e agora? O Michael não vai poder jogar Libertadores? Pode. O Flamengo ainda pode fazer 3 substituições na fase de semifinal, caso se classifique em cima do Peñarol. Então se quinta-feira o Flamengo passar pelo Peñarol, o Flamengo pode aí fazer mais 3 substituições na lista. Então, passou de fase, aí tira mais algum jogador e coloca o Michael para jogar a fase semifinal. Lembrando que se o Flamengo passa do Peñarol, as possibilidades de confrontos na semifinal é o São Paulo ou o Botafogo. O vencedor desse confronto será o adversário do Mengão. Bom, eu queria que você colocasse aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre o trabalho do técnico Tite, como é que você avalia o trabalho do treinador. Queria também pedir para você compartilhar o vídeo, é muito importante, tem um botão aqui embaixo escrito compartilha. Compartilha o vídeo, traga o máximo de rubro-negros para cá, lembrando que a opinião de todos sempre é muito importante. A opinião de vocês, aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês acham, é sempre importante demais aqui para o nosso canal, tá certo? E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar e muito no nosso trabalho, vai ajudar muito em nosso crescimento, vai ser muito importante para todos nós, beleza? Vou ficando por aqui, gente, muito obrigado por tudo. Hoje a gente vai começar uma série de entrevistas com os possíveis candidatos à presidência do Flamengo. Hoje vai ser José Carlos Peruano, 7 horas da noite, na Flazoeiro TV, tá?
7 da noite hoje, tem Zé Carlo Peruano na Flazoeiro TV. Vou bater um papo com ele, vou conversar bastante com ele, falar de Flamengo e falar das propostas dele, caso eleito presidente, beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!